alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E nós estaremos falando sobre essa videoaula, né, sobre as novas formas de organizações políticas no período entre guerras, que ocorreu entre, o ano de 1918, final da Primeira Guerra Mundial, até o ano de 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, bora lá, iniciar essa videoaula aí. Primeiramente, nós temos que pensar como é que estava o panorama após, a Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, na parte política, não podemos esquecer com a Revolução Russa, quando foi se implantado o socialismo, a gente consegue observar que houve uma mudança muito grande na mentalidade da população daquele período. E com isso vai acabar surgindo, o que a gente vai chamar de partidos socialistas, partidos com ideais esquerdistas aí, que tinham, vamos dizer, o intuito, vamos dizer assim, de ascender essa classe proletariada aí, a ter uma maior dominância nesses governos. E como a gente bem sabe, tudo que é ao extremo, a gente vai dizer que após a Revolução Russa, o pensamento de direita, ela vai se concentrar principalmente nesses ideais, que a gente vai estar falando muito agora nas próximas videoaulas, que é sobre, o pensamento nazifascista, que vai ser grande opositor aí, desse pensamento que a gente vai dizer socialista do período. Então, a gente já começa a observar que vai ter uma briga muito grande, na base política, em que ou você é de esquerda ou você é de direita, ou você é socialista ou você é nazifascistas, Essas características aí que a gente vai estar falando a seguir nessa videoaula. Na questão econômica, após a Primeira Guerra Mundial, a gente vê que quem acabou ascendendo como uma das maiores potências econômicas vai ser os Estados Unidos e o Japão, que vão se destacar aí. Por quê? Gente, os países da Europa, eles estão quebrados, eles estão, vamos dizer assim, desmoralizados. Então, estão tendo uma situação muito ruim aí. Desses países, eu falo até quem saiu vencedor e conseguiu melhorar um pouco a sua economia vai ser a Inglaterra. Mas a gente vai falar de França, a União Soviética, vamos estar falando aí sobre a Alemanha, Itália. Gente, todos eles estão passando por uma crise econômica bem grande aí, tá? Além disso, a gente também começa a ver uma pequena mudança, nesse panorama aí de produção. Antes, a gente vai dizer que no período antes e durante a Primeira Guerra Mundial, a maior produção vai ser do quê? De armas, Vai ser de produção bélicas. Isso vai se mudar porque, agora temos que produzir bens de consumo, para essa população sobrevivente. E isso também vai acabar, vamos dizer aí, melhorando principalmente, a economia estadunidense, porque, gente, vamos parar para observar. Qual foi o país vencedor da Primeira Guerra? Qual foi o país que teve o seu território, vamos dizer assim, totalmente preservado, E estava fazendo empréstimo para todo mundo durante a Primeira Guerra? Vai ser os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, vamos dizer, ele acaba ganhando muito dinheiro logo de início, aí nesse período entre guerras. Não podemos esquecer que na base econômica, muitos desses soldados, eles acabam voltando desmoralizados e eles precisam se integrar nessa vida civil. E de que forma eles têm que se integrar nessa vida civil? Eles precisam trabalhar, Eles precisam fazer com que a vida deles voltem ao normal. E isso acaba, vamos dizer aí, gerando muita mão de obra, para essas, vamos dizer assim, para essas indústrias aí que começam a se voltar. Não podemos esquecer que no ano de 1929 os Estados Unidos vai acabar quebrando, A gente vai dizer que vai ser a quebra, a queda da Bolsa de Valores de Nova York. E isso vai fazer um boom na economia mundial, porque todos os países que dependiam, do capital estadunidense vão acabar sofrendo uma recessão muito grande aí. Muitos, historiadores acreditam que esse foi até um dos motivos dos governos, nazifascistas conseguirem ascender ao poder simplesmente por conta dessa questão aí de crise econômica que estava ocorrendo. Uma coisa que eu não posso deixar de citar para vocês, que o único país que não entrou em crise vai ser a União Soviética, até porque eles tinham uma prática econômica totalmente diferenciada do capitalismo, Que eu já
expliquei para vocês lá na Revolução Russa, mas depois eu vou estar preparando uma videoaula especificamente falando, né, mais sobre a União Soviética durante, né, vamos dizer, esse período aí entre guerras, ok? A vida social, como é que estava, gente? Que nem eu citei para vocês. Tá tendo uma pobreza muito grande, né? Esses países aí, eles estão totalmente alastrados, eles estão tentando se reconstruir. Houve muitas mortes, soldados feridos, né? Então, literalmente, a gente vai dizer que durante esse período entre guerra, vai sobreviver aquele que é o mais forte, né? Então, assim, o que antes a gente conhecia como sendo aquela coisa, assim, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, durante esse período, né, dificilmente vai se prevalecer esses ideais aí, tá? Por último, também não podemos esquecer, né, que temos aí na parte cultural, vai ter uma mudança muito grande, né, do pensamento. Por quê? O que a gente conhece como arte tradicional, que é aquela arte lá que você olha, você entende, né, vai perder, vamos dizer assim, essas características durante esse período entre guerras. Vai surgir o que a gente vai chamar, né, de vanguardas europeias. Aqui no Brasil a gente chama de modernismo, e vai surgir aí, né, vamos dizer assim, duas manifestações artísticas, que um é o dadaísmo e um é o surrealismo. Eu coloquei aqui essa obra de arte, né, que é referente ao dadaísmo, que é do Champ, e ele simplesmente pegou um mictório, né, e falou que isso daqui era uma arte. Por que essa mudança de mentalidade vai se refletir na arte? É como se literalmente a gente quisesse tirar esse foco daquele tradicionalismo e começar a trazer coisas novas para nos questionar, para às vezes até nos trazer, né, uma sensação assim de desconforto, de conflito mesmo. E a arte, ela vai se revolucionar muito durante esse período. Aqui no meu canal, né, o professor de artes, que ele se apropriou do meu canal também, ele fala, né, numa das videoaulas dele, ele cita, né, sobre essa questão do modernismo. Então, ele fala sobre o dadaísmo, fala sobre o surrealismo. Então, se vocês procurarem aqui, vocês, né, podem estar até, vamos dizer assim, acrescentando mais nessa videoaula que eu estou passando para vocês hoje. Tudo bem? Vamos então falar sobre as novas formas de organização do período entre guerras. Quando a gente fala em formas de organização, vai surgir no nosso pensamento duas palavras. Uma é o dissenso e a outra é consenso. Quem foi que deu nessas características aqui? Vai ser o pensador italiano Norberto Bobbio, tá? Ele vai classificar os regimes políticos, né, em dissenso e em consenso. O que seria o dissenso, primeiramente? O dissenso é toda forma de governo que você pode discordar, né? Então, se você pode discordar, ele é um dissenso. Eu coloquei aqui como exemplo para vocês a democracia. Por que a democracia? A democracia, você vota, você escolhe o seu governante ele não vai ficar ali na presidência durante a vida inteira dele, ele vai ter um período ali para estar governando, né? Então, a gente vai dizer que o regime democrático é um regime de dissenso. Por isso eu coloquei aqui essa imagem ao lado para vocês verem, né? Todo mundo às vezes é a favor de um candidato, mas você, tendo a sua própria opinião, você pode sim discordar, né? E votar em outro candidato. Isso a gente vai dizer que é governo de dissenso. Temos aqui o governo de consenso, que é o que a gente vai estar falando, né, a partir desse momento, a nossa videoaula inteira, tá bom? O governo de consenso é aquele que você não pode discordar. Ou seja, eu coloquei como exemplo aí o socialismo, fascismo, nazismo, salazarismo e etc., entre outros governos autoritários. Qual é a característica dele? Partido único. Só tem um partido político, esse cara é quem comanda todos, e a pessoa que discordar, né, a gente já sabe o que ocorre com ela. Ela pode ser presa, ela pode ser assassinada, né, ela pode ser exilada. Você não pode discordar do governo. O que o governo fala, você tem que dizer amém atrás, tudo bem? Então, o governo de consenso é aquele que você tem que concordar sempre com ele, tá bom? Você tem que estar sempre apoiando ali, né, o governo do seu país. Se você for contra, você já sabe o que ocorre. Temos aqui, né, o governo de consenso de esquerda,
que é o socialismo, tá bom? E qual é a principal característica do governo, né, socialista? A gente vai dizer que é o consenso de esquerda. Primeiramente, né, eles acreditam que o povo serve, né, ao Partido Comunista e que o partido ele deve, né, determinar e dirigir a sociedade, tá bom? Então a gente fala aqui que é o povo trabalha em prol do partido e não ao contrário, tá? Já o consenso de direita, que seria, né? Eu coloquei aqui característica do fascismo, porque, gente, todos os governos que vieram posteriormente, como o nazismo, salazarismo, franquismo, todos eles vão ter sua base aqui no fascismo. Então, esse primeiro governo autoritário de direita surgiu lá na Itália com o fascismo. O que vier depois é uma cópia, tá bom? Então, esse consenso à direita, o fascismo, ele tinha como característica também o partido único. Só que esse partido único, ele trabalha, né, na parte política e econômica do Estado. E o partido, ele está acima da lei, ele está acima da sociedade. Aqui a gente vê, né, que o partido é a sociedade. Aqui não. Aqui a gente consegue observar que o partido está acima da sociedade. Então, quem manda em tudo e em todos é o partido. A sociedade não tem direito a fazer nada. Mas lembrando, gente, tanto de esquerda quanto de direita, tá? Você não pode discordar. Por mais que esse daqui, o povo, seja o partido, né? Vamos dizer, não pode haver contradição de pensamento. Tudo bem? Vamos aqui, então, falando sobre as características comuns ao consenso. Independente de ser de esquerda ou de direita, todos eles vão ter essas características aqui que eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Primeiramente, tanto, né, o partido aí que a gente vai dizer, né, de esquerda e de direita, né? Primeiramente, eles eram contra o antiparlamentarismo. O que é que eles acreditavam? Que os governos representativos, nesse caso aí a gente pega na figura do presidente, senadores, deputados, entre outras coisas, eles acreditavam que eram governos corruptos, que essas pessoas elas governavam em prol de si mesmo, estava pouco se importando com a população, né? E eles acreditavam sim que a democracia ela deveria ser uma democracia direta e não representativa. Por que direta? Lá em Atenas, né, você fazia aquelas assembleias e você chamava a população diretamente para participar, né, vamos dizer assim, da vida política daquela sociedade. Aqui, né, eles acreditam que quando você, através do voto, você escolhe seu representante, aquele cara ele não vai trabalhando em prol do seu benefício, ele vai estar trabalhando em prol do seu próprio benefício. E eles acreditavam que por esse motivo, né, nesse caso aí, né, que muitos governos desse período entre guerras, eles eram representados pelo parlamento. Então, eles acreditavam que o parlamento ele nada mais era, né, do que um governo de pessoas ricas. Então, por esse motivo, eles acreditavam literalmente, né, que não tinha necessidade de ter um parlamento para poder governar aquela população. Então, eles vão dizer assim o seguinte, né, que o antiparlamentarismo, ele não serve para nada, tá? Claro que se, vamos dizer assim, numa democracia direta, um exemplo aí, e a gente consegue observar que nessa democracia direta, a população ela é contra, vamos dizer assim, o pensamento daquele governante, né? Então eles vão dizer que a culpa, às vezes também não ocorre nem nos seus representantes, mas sim na própria população que não soube escolher, vamos dizer assim, o seu representante. Então, por esse motivo, eles vão acreditar que o povo, eles também não têm condição de voto quando eles não sabem escolher o seu governante. Então, por esse motivo, eles muitas vezes até jogam a culpa dizendo que a população, ela tem um pensamento totalmente atrasado, né, que ele é antipatriota, porque se ele, de fato, ele é um patriota, preocupado com a sua nação, ele vai ser, sim, contra, né, esses governos aqui, vamos dizer, representativos. Temos aqui, né, também outra característica aí desse consenso, é que todos eles acreditavam nessa vocação para assistência social, que o Estado, ele tem que ajudar, sim, né, os desvalidos e os pobres. Que nem a gente fala aqui, né, do antiparlamentarismo,
quais são, né, esses parlamentares que vão fazer alguma lei para beneficiar a população. Então, eles acreditavam que se o Estado ele pegasse o poder de fato, que ele saberia, né, vamos dizer assim, de fato, sobre toda a preocupação da população, e ele sim, né, que seria o responsável de trazer esse benefício aí. Outra coisa também que eles vão se utilizar é muito, né, essa questão de utilizar a força, né? Eles acreditavam que para poder tomar o poder, para retirar esses governos democráticos, né, eles deveriam se utilizar da força, porque através da força, através da revolução, que eles sim conseguiriam, né, implantar esse governo, vamos dizer assim, que poderia beneficiar a todos. E de que formas eles iam conseguir fazer isso daí? Através da força bruta. Eles acreditavam literalmente, né, que através das eleições seria impossível conseguir, vamos dizer assim, subir ao poder, até porque a população, né, quando ele entra em discordância, ele poderia acabar, vamos dizer assim, escolhendo representantes que talvez não fosse benéfico para a sua própria população. Então, eles acreditam, sim, pela tomada da força, e quando eles estivessem no poder, qualquer pessoa que fosse contra o seu governo, que eles deveriam eliminar esses opositores que poderiam vir a enfraquecer, né, o seu poder. E por último, aqui temos o uso de símbolos. Todos, né, esses governos de consenso, independente de ser de direita ou ser de esquerda, eles vão usar bastante símbolos, que é uma forma, vamos dizer assim, de impregnar na mentalidade das pessoas essa característica, vamos dizer assim, de união, né, de uma única grande nação, que todo mundo se vê representado, né, por seu símbolo. Eu peguei aqui essa imagem para vocês, né, de movimentos fascistas por toda a região aqui. A gente consegue observar pelo nosso globo terrestre. Todos eles são símbolos fascistas, que nem eu disse para vocês, vai ter bastante governos e todos eles vão ser baseados, né, no fascismo. Mas, quando eu estou falando para vocês, né, de características comuns do governo de consenso, não só tem aqui, né, o fascismo, como também temos o socialismo. Eu peguei aqui essa imagem aqui para vocês, para ver o símbolo aqui do socialismo, e também não podemos esquecer, né, do nazismo, aqui outro símbolo também para vocês. Então, né, essa necessidade de usar símbolo é como uma forma até de identidade. Então, aqui temos, né, o símbolo da Espanha, do Reino Unido, né, bastante importante citar, Portugal. Olha aqui o Brasil, né, falando sobre o integralismo. Tem uma videoaula aqui no meu canal falando sobre o governo, né, de Getúlio Vargas. E a gente, né, vai ter um período aí da nossa história que vai entrar, vamos dizer assim, partidos com características fascistas. Aqui o símbolo do integralismo. Temos aqui o próprio fascismo na Itália, tá bom? Temos aqui, né, na Romênia. Temos aqui belga, no caso aqui, né, na Bélgica. Temos na Polônia e finalizamos aqui, temos, né, da Grécia também, ok? Vamos aqui, então. Eu falei sobre as características gerais, né, naquele slide lá. Agora, eu vou focar com vocês apenas, né, as características, além daquelas características, eu vou falar sobre as características do consenso à esquerda. Então, além de todas aquelas, ainda temos mais essas daqui, que é especificamente de esquerda, tá bom? Então, temos aqui o internacionalismo. Qual vai ser a característica do internacionalismo? Eles acreditavam, né, que eles deveriam acabar com essas fronteiras sociais, econômicas e hierárquicas. Eles acreditavam, sim, numa sociedade única, né? Vamos dizer assim, num único governo, que todos eles deveriam ter uma única bandeira, que nesse caso seria o socialismo. Eu até peguei essa imagem aqui para vocês, que eu achei bastante interessante, porque mostra que os grandes líderes, né, de governos aí de esquerda. Então, temos aqui, né, Karl Marx, que foi o grande idealizador, né, desse pensamento marxista, e temos aqui, né, o Lenin, que foi ele o que fundou, vamos dizer, o socialismo lá na União Soviética. Temos o Stalin aqui, que foi o que concretizou. Temos o Mao Tse Tung aqui na China, e temos aqui o representante de Cuba. Então, a gente consegue observar aí, né, esses maiores representantes de governos de esquerda. Além disso, eles também acreditavam numa valorização do progresso. Eles pensavam sempre no futuro, nessa valorização, né,
porque eles acreditavam que o progresso estava no futuro. Então, deveria esquecer o passado, deveria esquecer o momento imediato e focar sempre no futuro. Esse era o objetivo, né, dos governos de esquerda, pensar no futuro para trazer o progresso. Além disso, eles acreditavam, né, na inevitabilidade da revolução. Né? Então, eles acreditavam assim, que para implantar uma nova ordem, ou seja, retirar o capitalismo e implantar, né, o socialismo e posteriormente, né, em alguns governos aí o comunismo, que deveria ser através da revolução. E por que através da revolução? Que eles sabiam que teria sim, né, nesse momento aí de implantação, bastante grupos opositores, né, e que eles talvez não conseguissem implantar isso daí de uma forma assim, vamos dizer, tão pacífica. Então, eles acreditavam sim na tomada do poder através da revolução, tá bom? Outra coisa que eles queriam acabar era com essa mentalidade de opressores e oprimidos, né? Então, eles acreditavam que deveria acabar, né, essa luta de classes entre, vamos dizer aí, o patrão e o proletariado, né, no caso os trabalhadores, e que deveria ter uma sociedade, né, totalmente igualitária. Por isso que a gente fala, né, que o pensamento de esquerda, eles acreditam que é os trabalhadores que deveriam, vamos dizer assim, tomar o poder em suas mãos. E isso só seria feito, né, através de uma revolução, e aí sim, através dessa revolução, que a sociedade ela poderia viver de uma forma muito mais igualitária, tá bom, gente? Então, essa daqui seriam as características específicas do consenso à esquerda. Agora, nós estaremos aqui falando sobre, né, as características específicas, mas do consenso à direita. Lembrando, esse slide aqui é falando, né, sobre o consenso em geral, tanto de esquerda quanto de direita. Esse daqui, né, é só de esquerda. E esse daqui nós vamos estar falando só sobre a direita. Bora lá então falar sobre as características, né, da direita. Primeiramente, né, temos aqui o nacionalismo, que vai ser uma das características aí, eu acho que é a mais forte, é a exaltação, né, do nacional do seu país. Isso vai ser bastante importante porque é uma forma de você se mostrar, vamos dizer assim, que você ama a sua nação, que você ama seu país. Então, você tem que fazer essa exaltação, né? Então, é muito comum eles se apropriarem de bandeiras, de símbolos, né, entre outras coisas mais que tragam esse sentimento nacionalista, né, de união de toda aquela população. Além disso, né, eu peguei aí o racismo, mas eu estou me referindo mais especificamente ao governo nazista, né, que eles acreditavam, por serem povos arianos, né, eles acreditavam literalmente que eles eram superiores a outra raça. Então, isso daí, né, acaba também sendo outra característica aí do consenso à direita, por essa questão de se achar superior, né, às outras etnias, né, às outras raças aí também. Além disso, eles acreditavam muito no culto ao líder, né, então, eles acreditavam que a figura do líder, ele estava acima da lei, a sua imagem, ela tinha que ser sempre, vamos dizer assim, cultuada, né? Que eles eram os grandes heróis da nação, eram eles que estavam trazendo progresso, eles que eram responsáveis pelo bem-estar social da população, né? Então, essa imagem do culto ao líder vai ser algo que também vai ficar, né, bastante em destaque aí. Eu falo para vocês, qual pessoa que vê essa imagem não sabe quem é esse personagem, né? Então, a gente vê que foi algo aí que perpetuou e ainda perpetua na nossa mentalidade até os dias atuais. Além disso, também temos o culto ao Estado, né? Nesse caso aqui, eu coloquei em destaque, né, essa divisão aqui para vocês terem uma diferenciação. Primeiramente, o governo de direita, eles acreditam que o Estado ele possui um papel central. Nesse caso, o Estado está na figura de quem? Desse líder, né? Já o governo de esquerda, que nem eu falei para vocês, se for o socialismo, né? No caso aqui, o Estado ele vai ter um papel central, vamos dizer assim. Agora, se a gente consegue observar que é um governo comunista, o Estado, né, nesse caso, né, no socialismo, ele seria apenas um papel de transição,
para o comunismo. Lembrando, primeiramente tem o capitalismo, aí tem o socialismo, que seria, né, teria o papel do Estado como interventor, e do socialismo passaria, né, para o comunismo, que estaria entregue para a mão dos trabalhadores. Então, a gente consegue observar aí que o culto ao Estado, né, ele tem uma diferenciação entre direita e a esquerda, tá bom? Aqui não podemos esquecer, gente, uma das principais características da direita, né, vai ser o quê? Ser contra o partido de esquerda. Isso daí vai ser algo que a gente observa até os dias atuais, né? Se você não é de direita, você é de esquerda, você é comunista, você é socialista, né? Você é marxista, e a gente não pode esquecer que um dos motivos, né, da direita ela ter se fortalecido vai ser literalmente essa pegação ao ódio ao comunismo, tá bom? Outra característica também é o antiliberalismo. Não podemos esquecer que esses governos, eles eram totalmente contra, né, os regimes representativos, nesse caso aí através do parlamento, regime democrático, republicano, né, e eles também eram contra vários partidos políticos, eles acreditavam em um partido único, né, que seria aí o partido do grande líder que deveria, né, ser o grande controlador do Estado aí. Então, essa questão do liberalismo, eles vão ser totalmente contra, até porque eles são governos totalmente autoritários. Ao contrário da esquerda, que sempre pensa no futuro, a direita, ela vai sempre pensar o quê? No passado, nas suas glórias. Então, a gente consegue observar aqui, né, que na Alemanha eles faziam uma exaltação muito grande, né, ao que era o primeiro Reich, né, no caso a gente vai falar aí do Sacro Império Romano Germânico. Então eles vão ter essa mentalidade totalmente voltada, né, para a exaltação do povo germânico. Na Itália, né, vai ser quando a Roma, ela vivia o seu grande auge, né, no período aí da Antiguidade, o famoso Império Romano, né, então vai ter essa exaltação, né, de voltar ao seu passado e de tentar, vamos dizer aí, implantar novamente vamos dizer assim, esses novos impérios. Então, enquanto a esquerda pensa no progresso e vê o seu passado como coisa ruim, né, os de direita não. Eles olham para o seu passado como algo assim a ser glorificado. A gente consegue observar isso daí também lá em Portugal, né, quando os partidos, né, nesse caso é o governo fascista, ele começa a fazer uma exaltação muito grande, né, as grandes navegações portuguesas do século XV também, tá? Temos aqui por último, e aí eu já vou estar finalizando a nossa videoaula de hoje, né, vai ser o corporativismo. O que seria o corporativismo? Primeiramente, acabar com os sindicatos, né, de trabalhadores, até porque eles acreditavam que esse negócio de você fazer greve, de você, vamos dizer assim, atrasar, né, a economia era algo de esquerda, algo visto como uma coisa ruim. Então, acaba se abolindo esses sindicatos trabalhistas e eles acabam fazendo corporações que seria nada mais do que uniões entre empregados e patrões e tinha como principal objetivo servir a nação, né? Então, uma das principais características que a gente consegue observar no partido de direita é que a população, ela trabalha para o Estado, ela tem essa preocupação, né, vamos dizer assim, de fortalecer o Estado, de fazer com que o Estado, ele seja, né, o mais poderoso, o mais influente, né, o mais em tudo. Então, por esse motivo, né, o corporativismo vai ser uma das coisas aí que vai fortalecer muito ou melhor, né, esses governos aí de direita, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que nem eu falei pra vocês aqui, essa videoaula foi só para falar sobre as características, né, de governo de dissenso e consenso, e focar principalmente no governo de consenso aí, falando sobre essa diferença entre direita e esquerda, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário que eu estarei respondendo para você, tá bom? Nas nossas próximas videoaulas eu estarei abordando mais, né, falando sobre o período entre guerras, mas focando, né, aí as suas regiões. Então, eu estarei preparando videoaulas falando apenas sobre a Itália, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, tá? Entre outras regiões aí mais, tá bom? Então, beijo, beijo, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.